Veja, quando eu estou falando sobre uma fé que funciona, é uma fé que tem uma utilidade ou uma finalidade. E essa finalidade se encontra bem aqui no final, no verso 9, quando o próprio apóstolo Pedro diz o seguinte: obtendo o fim da vossa fé. Ou seja, vocês passando por um processo, que nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, mas passando por esse processo, não negando ao Senhor, vocês então estão caminhando para a finalidade para a qual a sua fé foi dada para vocês de maneira gratuita em Cristo. E qual é então o fim ou a finalidade, o objetivo desta fé? 2 pontos aí. Então, é a salvação da vossa alma. Pedro, como um bom pastor, está direcionando o coração dos seus ouvintes a entender que o modo de fazer com que essa fé funcione e que de fato ela gere o fruto devido, que afinal de contas é a salvação da alma, o que ele faz então é apontar para o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso e para a sua obra salvadora em Cristo. Pedro, ele não está interessado em usar de artifícios carnais para entreter os seus ouvintes ou seus leitores, melhor dizendo. Ele está dizendo não. O que vai manter o coração de vocês de fato amparado em meio às perseguições, em meio às dificuldades, atente para isso, é Deus Pai. Então que Ele seja bendito, o verso 3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro está dizendo, meus queridos, meus amados irmãos, a fé de vocês só cumprirá o fim devido se vocês olharem para o Senhor. E aqui Pedro chama a nossa atenção quando nos desafia a olhar para Deus em um dos seus atributos mais maravilhosos. Pedro diz que aquilo que Jesus fez por nós, ou que Deus fez por nós em Cristo, está baseado simplesmente na muita misericórdia de Deus. Nesse olhar de Deus, olhar para nós, observar a nossa conduta antes de conhecer a Cristo e como seus inimigos, Ele não simplesmente acabar conosco como nós merecíamos, mas em misericórdia pura. E Ele usa um superlativo aqui, ele usa, trazendo a ideia de muita misericórdia, falando como Deus é excelente em ser misericordioso. E a prova dessa misericórdia é o seu chamamento no Evangelho em Cristo, no qual Ele nos regenerou. Olha que coisa maravilhosa. Pedro está dizendo, irmãos, não desistam por conta das perseguições, não desistam por conta das lutas, antes olhem para Deus e sua graça, para sua muita misericórdia e o que Ele fez no seu coração. Alegre-se porque você não merecia nada disso, do que Deus está fazendo, no sentido de que você não merecia outra coisa senão o inferno. Mas o que Deus está te dando é uma viva esperança. Uma viva esperança que está consolidada em nada mais e nada menos do que na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro está chamando a nossa atenção e dizendo, descansem. Descansem na pessoa bendita de Deus e na segurança de que a obra que Ele realizou e está realizando no coração de vocês está ancorada naquilo que é a espinha dorsal da fé cristã, a saber, a ressurreição de Jesus Cristo. Ele está dizendo, creia nisso e se alegre nisso e bendiga ao Senhor por essas coisas. Muitas vezes nós não sabemos lidar, irmãos, com as dificuldades que enfrentamos, porque nós muitas vezes usamos de artifícios humanos. Nós queremos nos alegrar de algum modo em outra coisa e nos iludir ao ponto de achar que simplesmente negar o problema, nos entorpecendo de qualquer outra coisa, ficando na internet inúmeras horas, falando com as pessoas coisas que nós só deveríamos falar com Deus,
achando que isso vai resolver alguma coisa. Pedro nos ensina bem aqui que a fé que funciona, ela nos levará a olhar para Deus e bendizê-lo. A situação está difícil para você em algum ponto? Não sei hoje, mas é provável que algum dia fique. Pastor, que profecia, que profecia infeliz é essa? Que profecia é essa? Não é uma profecia. Simplesmente é uma leitura da realidade que está diante de nós. Aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, este padecerá a perseguição.